Paz e graça, meus queridos, amados irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Como é que vocês estão? Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Queridos, esse mês nós estamos fazendo o aniversário do nosso ministério. São 14 anos do nosso ministério. Pela misericórdia de Deus, um dos frutos que Deus nos deu é esse livro, ao qual tem algumas lições, É um livro bastante simples, singelo, mas que Deus tem nos dado aqui algumas direções para o reino, E eu nesse evangelho, eu gostaria de fazer aqui só apenas uma recapitulação, Primeiro que eu nasci no evangélico, Graças a Deus, um lugar muito bem consistente, um lugar muito bem formado. Meus pais, minhas mães me levaram para a igreja desde cedo, E dos meus 10 aos 20 anos eu levei as pessoas para a igreja, Eu levava amiguinhos para a igreja, ou seja, de 88 a 98 eu levava as pessoas para a igreja, sendo que em 98 onde tive meu batismo com o Espírito Santo, Foi onde Deus me batizou com o Espírito Santo, mais precisamente no dia 6/2 de 98, que tem uma criança leve biografia que nós temos desse livro. E só que em 1996, 7 de janeiro de 1996, eu fui batizado pelo pastor Eliel Souza Barreto, que foi um grande precursor, um grande implantador de igreja, o qual eu ia ser consagrado a pastor, cerca de 10 anos depois por esse mesmo pastor, Então eu comecei no evangelho de uma forma bastante consistente, ganhando alma, dirigindo um círculo de oração, dirigindo grupo de oração, dando estudo bíblico, aprendendo também. Eu sou uma pessoa de muito, costumo dizer que eu sou igual uma esponja do reino de Deus. Aquilo que é bom, aquilo que é saudável, eu absorvo, No reino de Deus eu absorvo, isso não veio de agora. Então eu parto do princípio que nós devemos aprender, Devemos aprender. E em 99 eu ganhei minha primeira alma, Em 98 fui batizado com o Espírito Santo. Em 98 comecei a pregar também, Foi minha primeira direcionamento para a pregação do evangelho, onde eu preguei o evangelho constantemente, de forma maciça, no púlpito, como dizem, como dizem os teólogos, os mestres, Eu passei a ser homem do púlpito, então era um evangelista mais informal, Falava de Jesus, como vocês sabem, todas as pessoas que nasceram evangélico têm essa prerrogativa, que é a própria prerrogativa, fala de Jesus, de uma forma bem consistente, Mas claro que precisa do encontro com Deus. E o meu encontro com Deus realmente forte, de forma contundente. Claro que tinha amor de Deus no meu coração, Graças a Deus nunca os prazeres do mundo nunca me saltaram os olhos, Fui um jovem normal, sou um jovem normal, ainda sou um jovem normal, mas nada, além das escrituras, tudo conforme os preceitos de Deus. Mas eu cresci, evolui muito, nesse tempo, ouvindo grandes pregadores, ouvindo grandes mestres, participando de grandes reuniões, enfim. E dia 17/12 de 2006 foi quando eu fui consagrado a pastor. E quando fui consagrado a pastor, graças a Deus, foi uma realização de um sonho. Foi um sonho que eu tinha planejado desde 1998, Surgiu esse desejo de ser pastor, desejo pastoral. De lá, para cá, foram várias reuniões que nós dirigimos, foram vários grupos de oração. Eu me lembro que participava de 4, 5 grupos de oração. E aí sempre Deus nos usou como ferramenta, como canal, como instrumento no reino de Deus, que eu sou pó, sou cinza, e de acordo com meus dons e talentos, Você percebe que meus dons é um dom mais de didático, mais de ensino, mais de pregação, mais de palavra, dos mais variados, nobres, sublimes dons que Deus deu à igreja, Mas
né? Então, e esse livro, queridos, que eu escrevi é Apóstolo e Alma no Mundo Contemporâneo, né? Apóstolo e Alma no Mundo Contemporâneo. É um livro muito singelo, uma cartilha. Eu gosto muito também de trabalhar a disciplina na matéria em vários aspectos da igreja. Eu gosto de debruçar, né, sobre os aspectos da igreja. E uma das coisas que Deus me deu foi a escrita, né? E eu gostaria de falar aqui algo sobre esse livro, né? A primeira parte, na página 3, ele fala sobre a luta por uma alma, né? Primeiramente, a Bíblia fala o seguinte, Marcos 16,15: Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Queridos, nós devemos pregar o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho. O evangelho, queridos, ele é fruto de nossa responsabilidade. Deus, ele não deu essa responsabilidade aos anjos, mas transferiu essa responsabilidade para nós homens. Deus não deu essa responsabilidade aos anjos, repito, mas Deus deu essa responsabilidade a nós homens. Então o apóstolo Paulo fala: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então prega o evangelho com alegria e você vai ver que quem ganha almas, sábio é. Em Provérbios 11:31, a palavra de Deus nos adverte que o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma, sábio é. Queridos, o sábio não é aquele que ganha discussão, o sábio não é aquele que tem razão, o sábio é aquele que ganha alma. O sujeito que está ganhando alma, ele é um homem sábio. Então, você precisa entender que o evangelho ele tem as suas nuances, né? E ele converge, né, para a salvação das almas. Não adianta você ter 30, 40, 50 anos de crente se você não está ganhando almas para Jesus. Ah, pastor, ganhar almas não é para mim não. Ganhar alma é para os evangelistas, os apóstolos, os mestres, os papagaios, os periquitos. Não. Ganhar alma é a incubação de todo cristão. Você é um cristão, você tem que ganhar uma alma. Você tem que ganhar uma alma, né? Queridos, uma questão que eu tenho também observado é a facilidade do evangelho, né? O evangelho, hoje em dia, tem uma facilidade de nós proclamarmos o evangelho, né? O evangelho ele tem que ser proclamado nos quatro cantos. E nesse 14 anos pastoral, né, Deus já nos abençoou de forma grande. Vimos vários milagres, várias realizações, né? Estamos aprendendo na caminhada, né? Como eu falo para vocês, Deus tem se renovado e graças a Deus nós chegamos até aqui, né? Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus falou comigo que seria todo o tempo com o nosso ministério, né? Colocando pessoas de valores ao nosso lado, né? Para que possamos tirar muitas das vezes a ovelha, né, da boca do lobo, porque o evangelho é esse. Nós viemos para desfazer as obras do diabo. O evangelho é o poder de Deus para desfazer a obra do diabo. E como é que você desfaz a obra do diabo, pastor? Através do conhecimento da palavra. Se você não tiver o conhecimento da palavra, você não pode desfazer a obra do diabo. Você só pode desfazer a obra do diabo através do conhecimento da palavra. O conhecimento, a Bíblia fala que a fé é para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Querido, você pega aí homens como John Stott, homens como Russell Shedd, homens como Billy Graham, que são pessoas que são afamadíssimas. É claro que tem muitas pessoas que são muito usadas por Deus e está extremamente anonimato. E pessoas também de uma larga história, né? Larga serviços relevados, né, para o reino de Deus. Pessoas que têm calos na mão. Pessoas que têm calos na mão, que têm calos no evangelho, né? Calos de fazer a obra. Mas você vê esses homens, o que é que encanta nesses homens? É a questão de uma coisa, né? Claro que todos os três se foram fartos e velhos de dias, né? Agora imagine a vida de um Billy Graham, de um Russell Shedd, de um John Stott, homens que trabalharam pelo reino, para o reino, dentre tantos outros, queridos, porque vocês sabem que eu gosto muito de biografia, e se eu pudesse ficar falando aqui da biografia de vários homens de Deus, que isso até faz bem a alma, né? Agora, eu tiro a vida desses três
como legado esses homens deixaram para seminários, para a igreja, para instituições, né? A vida em si desses homens, né? Simples homens, né? Eram homens que tinham o reino de Deus, né, intrínseco dentro deles, né? Então são pessoas que têm que ser exemplo para nós. Tem que ser exemplo para nós. E interessante que uma das coisas que eu posso falar também, que quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, eu subi em um tamborete, né, comecei a pregar, e o pastor presidente, né, virou até para meu pai e para a igreja e falou: esse homem vai ser o pregador do evangelho. O pastor que me batizou, cerca de 14 anos depois, né, e que me consagrou também. Mas o que acontece, queridos? É porque o evangelho tem que ter uma coerência. O evangelho ele tem que ter uma firmeza. Porque o evangelho, como nos pensam, não é dente de cachorro, queridos. As coisas de Deus, o reino de Deus não é dente de cachorro, não. Ah, o cara tá pregando bem, não sei o quê. Ah, eu já falei aqui, você pode perceber que já disciplinei aqui a matéria várias vezes, que você não pode colocar neófito, ou o pastor, o presbítero, o homem que está na obra, ele tem que ter um pré-requisito. Deus faz um preconceito no sentido positivo para colocar o pessoal na obra. Ah, pastor, mas tem igreja que coloca a dente de cachorro. O problema da igreja. O escândalo vai vir, né? O escândalo vai vir. Porque tem pré-requisitos para você colocar qualquer pessoa no ministério. Não é porque pessoa. Eu já vi grandes pregadores que eles pregar bem, falar bem, mas depois tomar pouco. Por quê? Porque às vezes era novo. Às vezes não é maldade em si do cara, não. É porque o cara não tem experiência, o cara não foi testado, o cara não tem calos na mão, o cara não foi colocado à prova. Agora ele tem a essência ali. Ele com 16 anos, com 17 anos, como foi o meu caso também, que eu queria ir logo para a obra, tal, aquela coisa toda, o pastor falou: não, você vai para o seminário. Você vai para o seminário. Depois de ir para o seminário, o que foi que aconteceu? Tive que passar pelo período probatório. E graças a Deus, até aqui Deus nos ajudou. Mas se você pega muitos pastores que não têm experiência, aí acaba atrasando o processo, acaba havendo escândalo. Ah, pastor, mas tem pastor que é da igreja histórica. Isso a exceção é regra, né? Isso é exceção é regra. Porque você precisa ser experimentado para a obra. Porque, queridos, os vendavais vêm, as tribulações vêm, e o pastor tem que dar o norte. O pastor tem que ser aquela pessoa que tem que dar o norte, tem que se manter tranquilo, equilibrado, para poder dar direção às suas ovelhas, né? Porque muitas das vezes o pastor é o primeiro a cair, né? E as ovelhas vai tudo atrás dele, como nós vimos em muitos lugares que estão aí. Então, agora tem o outro caso, né? É a questão da soberba também, que o pastor tem que se manter humilde, simples. Isso já é algo que nós devemos estar vigiando, né? Cuidando de do nosso coração, né? Para que nós possamos deixar se levar pela soberba, altivez, arrogância, porque são tais pecados que afastam o homem de Deus. Todo homem de Deus, queridos, que é levado à queda, a Bíblia fala o seguinte: antes da queda, o homem de Deus ou não, antes da queda vem o quê? A soberba. E antes da honra, a humildade. Antes da queda vem a soberba. Antes da honra vem a humildade. Antes da queda, né, o camarada caiu. Viu o que? O que precedeu a queda? A soberba. O cara que se acha o dono da cocada preta. O cara que se acha em controle de tudo. O cara que se acha o bambambam. Bam, bam, o cara que se acha pequenos deuses, né? Mini deuses, ou até o próprio Deus. Em qualquer aspecto, fala, não somente da igreja. Você vê aí, por exemplo, grandes artistas, grandes celebridades, pessoas que teriam um futuro imenso pela frente, né? E acabaram sua vida muito de forma precoce por causa da soberba, altivez de espírito, né? Hoje em dia nós falamos muito sobre o caso de Maradona, um homem que era perfeito com as bolas nos pés, né? Se tem 4 jogadores perfeitos, na minha opinião: Pelé, Zidane, Maradona, Cruyff. Então, para mim foram 4 jogadores perfeitos, né? Agora, muitos deles guiaram o caminho pela humildade.
estão até hoje aí, mas Maradona, infelizmente, se deixou levar pelo orgulho, pela soberba, e a conta veio. A conta veio, né? Porque, queridos, nós somos resultados das nossas ações. O que nós vamos fazer hoje vai transparecer e vai se manifestar amanhã. Não pense que o homem vai ficar impune às suas ações, tanto bom como ruim. Ele vai prevalecer de acordo com suas ações. E Deus julga, Deus é o justo juiz. Eu falei da facilidade do Evangelho, porque, queridos, nós temos facilidade de pregar o Evangelho hoje aqui no Brasil. Você vai chegar na China, você vai chegar na Coreia do Norte, você vai chegar no Egito, em algumas partes do país, o Evangelho é tratado com hostilidade. Mas hoje você pode dizer Jesus te ama uma pessoa, você pode mandar com as redes sociais, queridos, nós estamos super abundante na pregação do Evangelho. Você vê que as redes sociais tem muito lixo, concorda comigo? Não tem muita porcaria, mas também tem essa luz, tem essa pérola, tem esse diamante, tem esse ouro, que é o Evangelho que nós podemos pregar nas redes sociais. Não importa se você coloca 3.000 versículos ou um versículo, não importa se você coloca 3.000 posts ou um post, não importa se você, é importante que você seja a luz de Cristo, amém? Queridos, uma coisa que eu sempre falo, a questão é de você não pregar doutrinas, pegue Cristo. É como diz um versículo aqui, conte teu jardim pelos flores, um poema, conte teu jardim pelas flores, nunca pelas folhas que caem. Conta teus dias pelas horas douradas e esqueça por completo as nuvens. Conta tuas noites pelas estrelas, não pelas sombras. Conta a tua vida pelo sorriso, não pelas lágrimas, e alegremente correrás ao correr do tempo, conta a tua idade pelos feitos, não pelos anos. É isso que eu tenho feito na minha vida. Isso aqui é uma lição. Conte teu jardim pelas flores, nunca pelas folhas que caem. Ou seja, é a visão otimista de si mesmo e a visão otimista da palavra de Deus. Queridos, a Bíblia é um livro de esperança, não de desespero. A Bíblia é um livro de esperança, não de desespero. Eu desafio qualquer teólogo, qualquer pastor para provar o contrário. A Bíblia é um livro de esperança. E ninguém no mundo vai falar o contrário. Ninguém no mundo, porque eu trabalho com a Bíblia. A minha questão é base doutrinária. A Bíblia é um livro de esperança e não de desespero. Ah, pastor, mas no mundo tereis aflição. A Bíblia fala, no mundo tereis aflição. Isso significa dizer que você não vai ter aflição o tempo todo, que você não vai ter angústia, amargura o tempo todo. Claro que tem um momento que você precisa de renovação, você precisa se parecer, você precisa respirar, ainda que você passe por esses momentos, mas vai ter momentos que você vai se alegrar, que você vai gozar a vida, que você vai ser feliz. Agora, tudo isso é um passo da felicidade que está apenas em você. É porque você precisa ressignificar a vida. Conta teus dias pelas horas douradas e esqueça por completo as nuvens. Queridos, sempre vem as nuvens na vida da pessoa. O que é nuvem, queridos? Nuvem é uma má notícia. Nuvem é uma calúnia, uma difamação. Nuvem é uma perseguição, é uma provação, é uma tentação, é um deserto que você passa. Mas com Deus você vence tudo isso. Com Deus você vence todas as nuvens. Com Deus você está apto para vencer. Cristo já lhe selou, queridos, para a salvação, para a vitória. Cristo já lhe marcou para a salvação, para a vitória. Cristo já testificou em você a vitória na sua vida. Agora você precisa tomar posse da vitória. Você precisa estar em Cristo. Você precisa estar fazendo aquilo que Cristo mandou na sua vida. Então você precisa estar nele e ele precisa estar em você para que você venha dar frutos. Para que você venha dar frutos. Pois bem, e esqueça por completo as nuvens, conta tuas noites pelas estrelas e não pelas sombras. As estrelas, queridos, são que ilumina. Quais são os seus feitos? A Bíblia fala, traga à memória aquilo que traga à memória aquilo que dá esperança. Muitas das vezes o cristão só traz à memória aquilo que é passado, aquilo que é dor, aquilo que é angustiante, aquilo que é amargo, aquilo que é azedo. Não, traga à memória aquilo que dá esperança. Traga à memória aquilo que você venceu, as provas que você venceu através da palavra de Deus, através de Cristo, através do Espírito Santo, as revelações que o Espírito Santo lhe deu, as pequenas vitórias que você teve.
as grandes vitórias também, traga memória, porque você não pode estar focado apenas nos maus momentos, tem que ter os bons momentos. Queridos, o final do ano está chegando, 2020 está chegando ao fim. A pergunta é, qual as experiências positivas que você tem nesse ano? O que Deus falou com você nesse ano? Qual o fruto das suas mãos? Qual o calo que você deixou para esse ano? Um calo proativo a serviço do reino. O que você fez de bom nesse ano? O que você fez para esse ano se tornar um ano célebre? Ah, pastor, mas teve epidemia. Não importa o que teve ou deixou de ter. O importante é que você é um agente, uma ferramenta de Deus. E aí você, queridos, você tem que mudar o ambiente, é você que muda o ambiente. Não é o ambiente que muda você, é igual a glória de Deus. Não, não é a nossa adoração não muda a glória de Deus. A nossa adoração não muda a glória de Deus. É a glória de Deus que nos muda. Ora, se eu adoro, né, a Deus em espírito e verdade, aleluia, glória a Deus, né? Eu não vou mudar a glória de Deus. Agora, a glória de Deus em mim vai produzir mudança. Cristo em mim e eu nele vai fazer muitas mudanças. Agora, infelizmente, o mundo está assim. Quanto mais eu em mim, menos de Deus eu sou. Então, quanto mais de Deus em mim, mais de Deus eu sou. Pois bem, então, queridos, fale da palavra de Deus, fale do amor de Deus, né? E fale da graça de Deus. Jesus, ele veio para servir, queridos. Eu, quando entrei no seminário, eu tinha essa questão muito forte na minha vida de servir, né? Você precisa servir a Deus em espírito e verdade. Você precisa servir a Deus com a sua vida, com a sua alma, com o seu conhecimento. Pastor, eu não sei fazer nada, querido pastor. Eu só sei, querido, você já tem 4 coisas aí que você já sabe fazer. Falar, todo mundo sabe falar. Fale de Jesus. Doar, você pode dar um folheto. Você pode dar um abraço. Você pode enviar uma mensagem do Evangelho. Mas hoje em dia, queridos, os cristãos eles estão se retraindo de pregar o Evangelho. Eu não sei porquê. Os cristãos eles estão se retraindo de falar do amor de Deus. Não sei porquê. A não ser pessoas que estejam realmente totalmente modificada, transformada. Mas o pregar o evangelho é um dever de todos os homens, querido. Não é só para pastor, para profeta, para apóstolo, para mestre, para doutor da Bíblia, papagaio, periquito, não. Para todo mundo. Hoje em dia, eu falo papagaio, mas hoje em dia, quem te vê nas redes sociais são os papagaios pregando o evangelho, literalmente, né? Então, glória a Deus, mas nós devemos falar do amor de Deus. Queridos, e algo que eu quero falar para vocês que é chave. Em primeiro lugar, a igreja somos nós. Bom, nessa pandemia eu tive uma lição muito forte, a lição do quarto. Porque principalmente nos 6 primeiros meses, né, eu me lancei no meu quarto e comecei a orar no meu quarto. Comecei a orar sobre o meu quarto, via muito, foi um versículo, foi chave de todos os pregadores, o Espírito Santo falou à igreja, né, sobre o altar do quarto, resgatar o altar do quarto, Mateus 6,6, vocês sabem, né? E quando orares, entre no teu quarto, feche a porta, né, do teu quarto, e Deus que vem de secreto te recompensará. Então foi os 6 meses da porta do quarto. Claro que eu sempre oro no quarto, mas o que é que ocorre? Porque a igreja somos nós, queridos. Em Deus você tem solução, em Deus Deus dá uma saída. Né? A Bíblia fala em 2 Samuel 22:33 que Deus ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. 2 Crônicas 20, eu diria o bispo J.B. Carvalho, o ano 2020, é ano de recomeço, é ano de ajuste, é ano de transfundação, de convergência, de ressignificação, de reconfiguração, onde Deus está colocando as coisas no lugar, o próprio Deus está fazendo isso. Deus está tirando pessoas do seu caminho, Deus está colocando pessoas fontes, tirando pessoas que são pessoas tóxicas e colocando pessoas fontes. Pessoas fontes são aquelas pessoas medicinais que vão agregar na sua vida. Pessoas tóxicas são pessoas que vêm colocar um peso na sua vida, que vêm
pesar a sua vida, e o próprio Deus está fazendo isso. E às vezes cria situações até inusitadas, o qual você olha, observa, né? E você vê o próprio Deus fazendo isso. Por quê? Porque Deus, ele quer preservar você. Deus, ele quer que você tenha uma vida esplêndida. Porque, deixa eu falar uma coisa para você aqui. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é pouco. O nada com Deus é tudo, e o tudo com Deus é nada. Simples assim. Simples assim. O pouco com Deus é muito, o muito com Deus é nada. O tudo com Deus é tudo, o pouco com Deus é tudo, o nada sem Deus é nada, e o tudo sem Deus é nada. Né? Então, deixa eu filosofar aqui um pouquinho. Ou seja, a questão é você estar em Cristo, você está com Cristo. Né? E você precisa ter esse significado. Nós estamos chegando a 2021, queridos. Daqui um dia chega Natal, né? Nós estamos 2 de novembro. Daqui chega Natal, daqui um dia chega Ano Novo. E nós devemos entrar, porque Deus já está em 2021. Deus já está lá. Eu vi uma pregação ano passado, porque Deus usa pessoas, queridos, que Deus, que às vezes a gente nem imagina. E ele falou o seguinte, que Deus está em 2020. Em 2020 não foi um ano fácil, foi um ano difícil, mas Deus se manifestou e se mostrou seu carinho, seu cuidado por todos nós, né? Deus se manifestou, mostrou seu cuidado por todos nós, nos dando vitória, nos abençoando, nos dirigindo, mostrando que Ele é Deus nas nossas vidas e mostrando que é um Deus para que o nome dele venha ser glorificado, né? O homem estremeça diante desse Deus. Amém? Então, queridos, o nosso ministério é almas. O produto da igreja é almas. A igreja, ela está aqui para ganhar almas. A igreja está aqui, não está aqui para de passagem. A igreja está aqui. A igreja não é lugar de você, não é um clube social. A igreja não é um lugar onde você vai afundar suas mágoas, suas dores, um clube recreativo. Não, a igreja é um lugar de você aliviar sua alma, sim, trabalhar sua alma, sim, mas de você também ganhar almas, se preparar para você ganhar almas. Então, esse é o objetivo de nós. Cristo em nós, esperança da glória. Então, que você, desse 2020, no final de 2020, nós estamos no dia 2, o ano está acabando, que você cresça, que você dê a Deus aquilo que Deus precisa. Muitas coisas Deus vai fazer ainda, né? Nesse mês, Deus pode fazer grandes coisas, vai fazer grandes coisas. Ressignifique esse ano para um ano de convergência maior, né? Veja a sua transfundação. Se for preciso, comece de novo. Se for preciso, recomece. Se for preciso, estude. Se for preciso, peça ajuda. Se for preciso, se humilhe diante de Deus, né? Então faça isso, porque esse ano, queridos, é um ano de ensinamento, né, para a igreja. Nós sabemos que Cristo está prestes a voltar. Nós, como pré-tribulacionista, né, eu creio que Jesus Cristo vai voltar. Depois Cristo vai voltar, busca a igreja e depois vai vir a grande tribulação, né? Eu creio que Deus está tratando na igreja, tratando em mim, tratando em você. Mas não é por isso que Cristo vai voltar, que nós vamos ficar alienados no mundo, né? Não é porque Cristo vai voltar que eu vou ficar cruzar o braço, que eu não vou sonhar, que eu não vou projetar. Não, pelo contrário, como diz Martinho Lutero, se Jesus voltar amanhã, hoje mesmo plantaria uma árvore. Ou se o mundo acabar amanhã, hoje mesmo plantaria uma árvore. Você tem que ter a esperança de fazer as coisas acontecerem, né? De ser uma pessoa a cada dia melhor, né? Melhorar em si mesmo, né? Buscando, através da ajuda do Espírito Santo, ser uma pessoa melhor, queridos. Ser um pai melhor, ser um irmão melhor, ser um marido melhor, ser um pastor melhor, ser um vizinho melhor, ser um marido melhor, ser você que é mulher, uma esposa melhor, né? Um cristão melhor, um adorador melhor. Enfim, isso é a essência. Ninguém fica estagnado, queridos. Ninguém para. As pessoas, elas estão em nós somos, como diz Pastor Barreto, um eternos ir a sermos.
Ou seja, sermos melhor em detrimento de um mundo que cada dia se deterioriza, porque o Evangelho é uma contracultura à cultura que é imposta. O Evangelho é uma contracultura à cultura que está imposta. E nós podemos brilhar sim. Claro que você não vai agradar todo mundo, como ouviu onde o filósofo ontem, e ele falou o seguinte, que se Jesus, Mahatma Gandhi e Martin Luther King, três homens que tinham o caráter de pacífico, não agradou a todos, que dirás a nós que somos homens mais limitados, e Jesus é acima de todos e de tudo. Né? E claro que Jesus não vai se comparar com esses homens, mas Jesus também ele foi perseguido, ele foi humilhado, né? Mas Jesus ele foi exaltado, exaltado. Por quê? Porque ele escolheu servir ao bem, ele escolheu o bem como enquanto homem. É porque muitas das vezes as pessoas falam muito da divindade de Jesus e realmente Jesus era divino, mas aqui na terra Jesus era totalmente homem, queridos, como eu e você. Jesus, só que ele tinha uma dependência de Deus, né, que alguns homens chegaram perto, mas era algo tremendo, era algo tremendo a dependência que Jesus tinha de Deus, e nós devemos ter a dependência de Deus. Um abraço aí a Dayana Miranda, minha cunhada, Deus abençoe Dayana. Então, Jesus ele tinha essa dependência de Deus, e nós devemos ter essa dependência de Deus, queridos. Nós devemos ter essa dependência de Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, em tudo consultava a Deus. É por isso que tem um versículo que fala o seguinte: antes de tudo orar. Antes de tudo você tem que buscar a Deus, como diz lá em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te as coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 55, versículo 6 diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, queridos, é tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo de nós clamarmos a Deus, porque esse mundo, queridos, só está piorando. Hoje é coronavírus, amanhã, para um ano ninguém sabe o que vai acontecer. Deus livre-nos de todo mal, Deus nos guarde livre do mal. Então, você vê que um ano parou, mas a igreja não. O céu não está em crise, queridos. O céu não está em crise. O céu ele está aberto para abençoar a vida das pessoas. Agora é necessário que possamos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, invocar o seu nome enquanto nós estivermos perto dele. Porque isso vai acabar, queridos. Essa oportunidade que nós temos de estar buscando ao Senhor está prestes a acabar. Diz o Senhor. Por quê? Porque haverá e chegará dias que a igreja vai ser coibida, a igreja vai ser perseguida. E nós devemos aproveitar esse momento de